Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Que alegria mais um sábado estarmos reunidos. E é com muito prazer que iniciamos mais um programa Hora Espírita que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 da manhã aqui pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª URI. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possamos juntos ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje abordaremos o tema que se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós já estamos ao vivo no Facebook da rádio e você é o nosso convidado a participar. Pode enviar sua pergunta, seu questionamento, sua colaboração através da live, onde você pode ver e ouvir, ou através do WhatsApp 2049 1212. Também temos o telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site, www.radiochapecó.com.br. Lembramos que o programa conta com sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nas redes sociais. Hoje, vou apresentar agora, então, a nossa equipe de trabalho dessa manhã. Contamos com a presença da nossa amiga Deici, da Associação Bezerra Nosso Lar. Bom dia, Deici. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, amiga Lorete, Moacir, a nossa amiga que está também acompanhando aqui o nosso programa hoje. Que tenhamos uma excelente oportunidade de conversarmos hoje. Nossa amiga Lorete, da Associação também Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Lorete. Bom dia a todos, que tenhamos uma ótima reflexão e que sirva para o nosso desenvolvimento moral. Hoje comandando e cuidando dos nossos canais de comunicação, nosso amigo Moacir, também do nosso lar. Bom dia, Moacir. Bom dia, sejamos todos bem-vindos a esse programa, né? E temos a visita da nossa amiga Neide, também do Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu, a Mona Lisa, que sou do Gotas de Luz, serei a vossa âncora essa manhã. Agora eu peço licença para juntos agradecermos de forma voluntária e involuntária aqueles que nos ajudam para que esse programa vá ao ar, os nossos colaboradores, Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje falando sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente abordaremos o item 7 desse capítulo, que tem como título O Sacrifício Mais Agradável a Deus, que diz o seguinte: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, está no capítulo 5, versículo 23 e 24. Então, a gente está num tempo de quaresma, na verdade, nos preparando para celebrar a Páscoa.
o que é sacrifício? O que é oferenda? Né? Para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para a nossa amiga Daisy nos ajudar com isso. O que significa oferenda, oferta, altar, para esclarecer melhor essa passagem aí? Vamos afigurar que nós temos o desejo de agradar aqueles que são poderosos, condições de nos retribuir com alguma coisa ou de nos dar alguma coisa que nós tenhamos interesse. Então nós queremos dar um presente a este que pode nos retribuir. Então a ideia de oferenda, a ideia de oferta, de altar vem daí. Nos povos mais antigos, eles acreditavam em muitos deuses, então eles queriam agradar os deuses. E como é que você vai agradar alguém? Dando algo que para você seja muito importante. Na época, o que era muito importante era a alimentação, especialmente a carne, a proteína, a gordura nas regiões frias. Então, eles ofereciam aos deuses animais, onde eles faziam altares e sacrificavam os animais aos deuses. Mas não somente animais, como também vidas humanas. Muitas vezes mulheres bonitas, virgens, ou até mesmo crianças. Porque quanto mais maior o sacrifício, entendia-se que mais agradável seria a esses deuses, que poderiam então retribuir com benesses em favor desse que estava fazendo esta oferenda, essa oferta. Então é a ideia de uma troca, né? Você dá para receber algo em troca. Com o tempo, se mudou, já não se faz mais, não, ou em geral não se faz, né? Tem as exceções, não se fazem mais sacrifícios de animais, não se fazem mais sacrifícios de pessoas, mas começa a se oferecer então dinheiro, valores, e ainda hoje nós temos igrejas que estimulam os fiéis a quanto mais darem, mais vão receber. Então a ideia é de um Deus que se compra, que se paga com doando valores hoje, né? Ou na época, ofertando nos altares sacrifícios de animais, sacrifícios de vidas humanas, ou mesmo de alimentos. Enfim, é a partir dessa ideia que se tem a noção do sacrifício, do altar, para agradar os deuses. Então, na antiguidade era comum esse tipo de sacrifício. E mesmo na época de Jesus se faziam as oferendas, os sacrifícios, e as ofertas que eram feitas então nos altares. E Jesus então aproveitava as questões cotidianas para fazer os seus ensinamentos. Então ele faz uma analogia a essa prática, mas quando ele fala em sacrifício, ele está mostrando uma nova etapa da consciência. Já não é mais o sacrifício material exterior, é o sacrifício de nós mesmos, é uma nova mentalidade. E o Espiritismo vem hoje atender a essa concepção trazida por Jesus, apresentando uma religião que não tem altar, que não tem oferta, oferenda. É uma religião que é o culto dentro de si mesmo, na própria consciência, que procura levar a pessoa a se conhecer, a se descobrir e se ofertar a Deus naquilo que tem de melhor, trazendo as suas virtudes. Então, quando Jesus faz essa analogia, ele quer colocar isso, o sacrifício de si mesmo, não o sacrifício exterior, mas o sacrifício dos sentimentos, dos valores, que é a proposta cristã. Que bela explicação a Daisy deu, né, Lorete? Muito boa. Alguém quer complementar? Perfeito, né? Então, o sacrifício de antigamente, ou que o evangelho se relaciona, não é bem esse sacrifício, né? É um sacrifício mais pessoal, é isso, né, Lorete? Então, relacionado com a dor, a um sofrimento. Poderia explicar para nós se é realmente essa relação com a dor, com o sofrimento, ou é como a Daisy falou? Então, nós podemos já entender que o Evangelho segundo o Espiritismo traz em muitos capítulos vários indicativos, várias orientações para que compreendamos essa palavra grandiosa aí que é sacrifício. E o próprio Evangelho diz para a gente que o sacrifício relacionado à dor é um sacrifício material. E o verdadeiro cristão desmaterializou, como já bem explicou a Daisy,
desmaterializou a dor. Então, a dor seria um sacrifício material que não é o entendido pelo Espiritismo. O sacrifício agradável a Deus, segundo o Espiritismo, é ser aquele que é colocado por Cristo, que deve ser visto no sentido de crescer, de melhoria moral, de caminhar para Deus, de observar as leis de Deus, se oferecer a Deus com sentimentos, com fraternidade, com caridade. E aí o próprio Kardec disse que a caridade é a grande desconhecida ainda dos humanos. Tão longe é e que ainda precisamos entender o seu significado. Exercer essas condições, essas características da lei de Deus, é o grande sacrifício que Ele espera de nós. Poderia ser o quê? O grande sacrifício esperado por Deus é sermos pessoas de bem. Aquelas que não negligenciar nenhuma oportunidade de ser útil. Praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Também bastante desconhecida nossa ainda. E ainda, a interrogação que a gente pode fazer, e que Santo Agostinho sempre nos orienta, que pudéssemos a toda noite interrogar a nossa consciência. Se a gente fez todo o bem que podia. E a gente já sabe que se nós formos capazes de fazer essa reflexão todas as noites, antes de adormecer, de ter o descanso do corpo físico, nós seremos melhores, poderíamos ser melhores porque buscamos em nós a auto-melhoria, buscamos em nós a condição, puxa, o que eu poderia estar fazendo melhor e que eu não fiz? Então, a gente pode mais uma vez trazer a indicação de Santo Agostinho, que ele diz, antes de adormecer, questione a sua consciência, e sabendo que a lei de Deus está escrita na consciência, nós iríamos, sem dúvida, estar executando progressivamente os sacrifícios agradáveis a Deus. Que nada tem de material, nem de oferenda, nem de dor. A dor, na verdade, ela é uma oportunidade para que a gente aprenda. Dentro daquele preceito, tudo aprendemos pela dor e pelo amor, a dor vem para que a gente aprenda alguma coisa. E é preciso que cada um de nós que estiver no período que estiver com a dor ou antes disso, possamos nos questionar por que está acontecendo essa condição comigo? Por que estou passando por essa situação? Qual é a aprendizagem que está me faltando? E aí a gente vai nos encaminhando para os ensinamentos de Deus e buscando pelo menos nos aproximar do entendimento do que é um sacrifício a Deus. Interessante também que, segundo o ensinamento da doutrina espírita, está entendido o sacrifício agradável a Deus de tão difícil que é para nós humanos, habitantes aqui do planeta Terra, né, mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, irmos para os ensinamentos das leis de Deus. Por isso que está colocado aqui como sacrifício de tão difícil que é observarmos as condições que caracterizam o homem de bem. Perfeito. Moacir, tá com o microfone aí agora. Como é que tá nossas participações? Olha, tem muitas participações, nós temos de vários locais, inclusive nós temos uma pergunta aqui do seu Ayrton, que como não está no contexto, nós vamos responder para ele pessoalmente, né, diretamente no particular dele, porque assim não está no contexto do programa de hoje. Mas não se preocupe, seu Ayrton, nós vamos responder com todo carinho, certo? Muito obrigado pela participação. Beleza, já que está com a palavra, poderia explicar então para nós, esclarecer o que é o sacrifício hoje? Temos que partir pela racionalidade, né? A racionalidade nos demonstra que é preciso desvincular a palavra do velho conceito usado ainda pelo antigo povo do Egito, né? Hoje, é bem como disse a Clarete, como disse a Deici, o sacrifício é você superar as dificuldades com resiliência, né? É tudo aquilo que eleva o nosso ser. Não é mais o sacrifício de sangue. E aqui em específico, quando se fala do sacrifício agradável a Deus, precisamos desmaterializar, sair de tudo que é material. Se a proposta de Jesus foi nos mostrar o Deus amor, né? O bom senso nos diz que todo sacrifício de forma material não faz mais sentido. Lembrando de suas palavras de Jesus, quando ele foi tentado pelos escribas, pelos sacerdotes, sobre a questão dos impostos que eram pagos a César. Ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a César o dinheiro, a Deus a atitude, a honra, né? Então, assim, nada, aquilo a parte material não corresponde à vontade, àquilo que é de Deus. E ainda assim, lá naquela parábola de Jesus, do óbolo da viúva, Jesus observando quando o povo
fazia suas ofertas, né, no templo, como era costume naquela época, em dinheiro, de preferência, né, as pessoas, ele olhando que as pessoas chegavam e depositavam quantias razoáveis, né? Naquilo vem uma viúva e coloca apenas 2 moedas, que equivalente hoje a 10 centavos, aproximadamente. Jesus chama a atenção aos discípulos e disse: esse é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Não era o dinheiro, era o sacrifício que ela estava fazendo, tirar aquilo que era necessário para dar, para cumprir a sua obrigação, né? Então, assim, temos que ser mais sensíveis nesse sentido e buscar esse entendimento que hoje o verdadeiro sacrifício agradável a Deus é aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz nos elevarmos na busca de Jesus, de Deus, né? No caminho certo. Pegando esse gancho do Moacir, que ele fala em oferenda, nós lembramos também de um ensinamento grandioso de Jesus, que quando uma pessoa vai fazer uma oferenda, ele diz: antes de fazer essa oferenda, pense aí, se você tem alguma coisa pendente contra qualquer um dos seus irmãos, e de primeiro, referente a esse, tem ressentimento, vai lá e acerta esse ressentimento, conversa com esse seu irmão, daí faz a tua oferenda. Quer dizer, tem uma pendência muito maior, questão moral, chamando a atenção que a gente busque, que não deixe nenhum sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o nosso irmão. E daí não adianta fazer uma oferenda. É preciso que a gente se reconcilie com os nossos irmãos antes de fazer uma oferenda. E é mais uma oportunidade que Jesus nos deixou para a gente de ensinamento. E também sempre dizendo, puxa, como é difícil a gente fazer essa aproximação dessas pessoas com quem a gente tem pendência. Mas é um caminho e é um ensinamento que está disponível, e gradativamente, a partir da conscientização, nós vamos nos aproximando da habilidade de praticar essa condição moral. Podemos dizer que o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa transformação, né? O perdão, a tolerância, são virtudes que seriam um sacrifício ofertado a Deus agradável, Daisy? Eu gostaria de reportar, mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é bastante importante nós estarmos bem pautados no Evangelho. E há uma passagem de Paulo, o apóstolo, no capítulo 10 do Evangelho, que diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, o perdão é um ato de libertação. Eu acho que o perdão é algo em nosso benefício, não em benefício do outro. Porque quando nós carregamos mágoas, quando nós carregamos rancores, são pesos que colocamos sobre os nossos ombros. Quem está cheio desses sentimentos se torna uma pessoa amargurada, triste, carregando um peso. Quando nós perdoamos e quando nós pedimos perdão, nós nos libertamos desse peso. Então, eu acho que é um sacrifício agradável a Deus, o sacrifício do nosso orgulho. Porque, em última análise, muitas vezes nós não perdoamos, nós carregamos mágoa, porque o nosso orgulho está ferido. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso sentimento de autoestima, que não admite ser contrariado, que não admite ser, de qualquer forma, receber uma contrafeita. Então, esses sentimentos, que são os sentimentos contrários à caridade, à fraternidade, às virtudes cristãs, são que nos impelem a carregar rancores, mágoas e nos amargurar. Então, esse sacrifício agradável a Deus, vamos dizer, na verdade, é um grande benefício para nós próprios. Então, quando nós falamos o que agrada a Deus o nosso bem-estar. Agrada a Deus a nossa elevação moral. E a nossa elevação moral está ligada ao nosso bem-estar. Porque se nós não perdoamos, se nós não acolhemos, se nós não formos indulgentes, nós somos pessoas amarguradas. Porque estamos carregando mágoas, rancores e sentimentos negativos que só nos envenenam. Então, o perdão das ofensas é, sim, agradável a Deus, mas é muito mais salutar para nós mesmos, porque nós vamos então nos libertar do peso das mágoas que só nos afundam e nos infelicitam. Então, nós podemos dizer que Deus
por querer o nosso bem, por ser um Deus amor, o Pai amoroso e bom, Ele se compraz quando Ele percebe que somos capazes de perdoar e somos capazes de nos libertar do mal que possa nos ter feito. E também que sejamos capazes de pedir perdão, para também trabalhar o mal, o erro que possamos ter realizados. Inclusive porque se nós não perdoarmos, como é que vamos querer indulgência, perdão para com as nossas próprias faltas? Porque todas nós ainda cometemos muitas faltas. Então, se nós não perdoarmos, se formos duros, intransigentes, como vamos querer perdão para nós próprios? Então, é preciso que nessa caminhada terrena, nós tenhamos essa consciência que estamos todos aqui caminhando junto, aprendendo. E perdoar, pedir perdão, ser perdoado, faz parte desse processo de crescimento. Perfeito. Viu, Monalisa? Contudo, respondendo assim ao pé da letra o que tu pediu, o sacrifício hoje. Então, na nossa vida do dia a dia, no cotidiano, mesmo para aquele que não é tão religioso, que não é tão, né? Eu digo assim, ó, que o sacrifício é toda a privação por boa causa, por uma boa causa, né? É ser honesto mesmo no meio da corrupção. É ajudar sem esperar nada em troca. É ser caridoso com os defeitos alheios. O maior sacrifício é o esforço que a gente faz em buscar os verdadeiros tesouros que Jesus tanto nos falou em suas parábolas e nos seus ensinamentos. Isso que realmente deve ser o nosso sacrifício nesse período de preparação para a Semana Santa, como é comemorado o povo cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que é domar as nossas próprias imperfeições. Isso. A indulgência, então, a Deici falou da indulgência, do perdão, né? A indulgência para com as faltas alheias também não deve fazer parte da pureza de coração com que devemos nos dirigir a Deus? Loreta, podia explicar isso para nós? Então, a indulgência, segundo, mais uma vez, a doutrina espírita, lá constante no Evangelho, em diversos capítulos, é a segunda virtude elementar da caridade. Lembrando que a caridade é a grande desconhecida ainda dos seres humanos terrenos. Né? Então, se ela é a segunda virtude elementar da caridade, a primeira é benevolência, a segunda é indulgência e a terceira, perdão. Indulgência é não ver os defeitos dos outros. Aliás, corrigindo um pouquinho, ver a gente até vê, porque somos já dotados de uma certa capacidade de avaliação, mas o Evangelho está dizendo que se vê, evita falar neles. Ser caridoso. E nós somos, e se somos caridosos, a gente precisa avaliar o que é certo e o que é errado, sim, mas não fala deles, não divulga, ao contrário, oculta, para que não seja conhecido pelos outros, esses defeitos, né? A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros. Tem o cuidado de atenuar, deixar sempre menor o defeito do outro. O humano não faz observações chocantes. Não tem observações chocantes, evita falar dessas condições. E a gente traz aqui um exemplo bacana que está lá escrito na Alvorada Cristã, escrito pelo Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, que conta que uma mãe, bastante preocupada com o comportamento de sua filha, Maria Carmen, que era uma pessoa de bem, mas sempre olhava, puxa, olha que linda a camisa do Moacir, mas tem um defeito lá na gola. Olha que bacana aquela flor, mas poderia estar escrito lá. Aquele ser humano trabalha bem, mas sempre trazendo alguma coisa negativa junto. Ela estava bastante preocupada e como ela já tinha certo conhecimento das coisas da vida, ela buscou um exemplo que pudesse chamar a atenção de sua filha sem que ofendesse a sua capacidade de compreensão. E ela conversou com um engenheiro que coordenava a construção de um prédio muito grande e magnífico e disse para ele que traria a sua filha ali para que ele explicasse as etapas, as preocupações, os procedimentos para construir aquele edifício. Feito isso, ela convidou, filha, vamos lá verificar a construção daquele edifício, sabe que está sendo propagado, ele vai ser um edifício maravilhoso. A filha, mesmo sem entender exatamente o que a mãe queria, concordou e eles foram lá. O responsável pela obra mostrou e disse, olha, a gente começa pela escavação, tem que fazer base, tem que trazer concreto, cimentos, areia, vem carro, caminhão, carroça, carrinho. Tem muitas pessoas trabalhando, tem materiais de todas as ordens, e tem engenheiros, tem vidraceiros, tem pedreiros, tem várias condições que vai sair. Isso vai levar um longo tempo e o custo é muito alto. Chega lá no fim, para que isso seja aprovado, nós vamos ter a autorização dos bombeiros, então, para que a gente possa habitar esse edifício.
E elas saíram caminhando, a filha pensando, puxa, olha só, a minha mãe trouxe isso aqui para mim, ver se eu não entendi muito bem, e continuaram caminhando. Dirigiram-se a uma mansão conhecida próxima do bairro onde moravam, que era uma mansão de alto nível, maravilhosa, cheia de detalhes, e lá estava um homem com um martelo grande destruindo aquela casa. E ele sozinho com o martelo, cada batida que dava, derrubava alguns detalhes que no passado tinha sido de muita fama. E a mãe para mais uma vez diante daquela ex-mansão que está sendo destruída e diz para a filha, tá vendo, filha? Olha só, lembra dessa casa como era maravilhosa aos nossos olhos, cheia de detalhes, cheia de valor? E daí ela para com a filha, mesmo no meio da rua, e diz para ela, veja só, para construir é muito difícil, cheio de detalhes, é oneroso, leva tempo e custa bastante. Para destruir, uma pessoa só, com o seu martelo, destrói. E a filha abraçou sua mãe, pediu desculpas pela maneira como vinha observando as situações da vida no dia a dia e entendeu a lição de uma maneira carinhosa que aquela mãe indulgente, querida, maravilhosa, deu a oportunidade de sua filha compreender. Então, embora seja um exemplo lá do livrinho Alvorada Cristã, indicado para jovens e crianças, ele traz para nós uma noção muito grande de que nós não precisamos ter censura nos lábios, mas somente conselhos, assim como fez essa mãe. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, com o título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, diz lá que pede pra gente, quando julgaremos os nossos próprios corações? Quando seremos severos para conosco próprios, indulgentes para com os outros? Quando seremos indulgentes com os amigos? Porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Dito lá por um espírito protetor em 1863. Então, sigamos o exemplo dessa mãe, levando através dos exemplos o ensinamento que a gente deseja para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam no dia a dia. Muito bem. Moacir, algum recadinho dos nossos participantes, ou algum recadinho para dar? São inúmeras participações, a gente não tem como descrever todas as pessoas que participam, mas nosso muito obrigado, nosso abraço a cada um deles, que todos eles sejam muito felizes nesse fim de semana, que tenham um bom fim de semana. Muito obrigado e participem sempre conosco. Eu queria falar hoje sobre o teatro que vai acontecer no dia 21 de março, às 19h30, no Lang Palace Hotel. É uma peça espírita, é uma comédia espírita para toda a família, com o título O Folhetim. Os ingressos são vendidos nas casas espíritas a R$ 35,00 e no dia, no local, lá na portaria, será R$ 40,00. A gente convida a todo, porque também a gente tem o direito de se divertir, dar boas risadas, né? Porque isso também faz parte da vida. Nosso muito obrigado àquelas pessoas que estarão lá conosco, certo? Obrigado. Já que está com a palavra, vamos continuar, né? Aqueles, Moacir, que fazem penitência, promessa, como, por exemplo, subir uma escadaria de joelhos, estão agradando a Deus? Mona Lisa, é o seguinte, com todo respeito à fé de cada um e suas crenças, né? Lembramos que isso também faz parte dos costumes do povo desde a antiguidade, como é relatado nas passagens bíblicas, principalmente no Velho Testamento. Mas, mais uma vez, devemos recorrer ao bom senso, de que forma essas penitências vão ser agradáveis a Deus? Ou será que é nosso orgulho buscando um rótulo de cristão devotado e temente a Deus, né? Mas temos também sempre que levar em conta o sentimento, a intenção de cada gesto. Porque tem pessoas que realmente acreditam que isso ali vai ser um sacrifício a Deus. Então o que vale é o seu gesto, a sua intenção, né? É a pureza de sentimentos. Mas eu diria assim, né? Em vez de nos atentarmos contra a nossa saúde, porque isso é um atentado à saúde, né? Com um gesto desnecessário, por que não irmos visitar um parente, um familiar, um amigo que está passando por alguma provação, por uma doença, por uma dificuldade, né? Ou até mesmo jogar um baralhinho com uma pessoa idosa, assim a gente vai estar fazendo um passatempo agradável, fazendo exercitar a mente, né? Então, assim, coisas pequenas, não precisa ser grandes coisas para ser agradável a Deus. É tentar simplesmente fazer a nossa parte, né? De fazer esse mundo um pouco melhor. Dedicar uma hora para o próximo, né?
Por exemplo, assim, é muito comum nesse período as pessoas não comerem carne alguns dias da semana. Eu diria assim, que sentido faz isso de eu não comer carne? Eu posso não comer carne simplesmente porque eu não sou adepto a essa dieta. Mas assim, não adianta nada eu não comer carne e fazer um banquete com um desperdício de alimentos enquanto tem tantas pessoas no mundo passando fome, né? Então a gente tem que refletir nesse momento, sobre essas penitências. O que realmente o bom senso nos diz, né? Será que vale a pena nós macerarmos nosso corpo à base de chicotadas, como é usado lá nos tempos mais primórdios? Para quê? O que isso nos dá? Vai educar a carne? Vai amaciar a nossa carne nas chicotadas? Às vezes o pensamento não acompanha aquilo. Exatamente. Né? É totalmente preciso que se mude a maneira de pensar e de agir. E não, assim, tentar fazer, assim, gestos externos. Gestos externos são passageiros. Perfeito. Então, falando de sacrifícios, quais seriam os sacrifícios mais agradáveis a Deus? Assim, quais seriam as virtudes que Deus espera de nós? Tem um texto falando sobre a virtude no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que diz o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E também é colocado nesse mesmo texto que a principal qualidade da virtude é a modéstia, a qual tem um vício que se lhe opõe, que é o orgulho. Assim, a verdadeira virtude não gosta de se exibir. Então, o que seriam as virtudes que Deus aprova? Acho que a primeira delas é a humildade, porque o orgulho é que nos perde. O orgulho é que faz com que a gente cometa muitos erros, muitos equívocos na nossa vida. Então não adianta nós alardearmos virtude. Eu sou uma pessoa de bem, quando a minha conduta ou o meu sentimento não demonstra isso. Quando eu me coloco como alguém superior, acima dos demais, eu não consigo perceber o quanto eu próprio preciso me melhorar, preciso trabalhar. Então, quando a Lorete fala aí nos ensinos de Santo Agostinho, e nos manda refletir, né, ao anoitecer, antes de dormir, sobre a conduta do dia, é para que a gente tome consciência da falta de virtude que nós possamos ter desenvolvido, demonstrado no decorrer daquele dia. Que a gente possa se olhar, se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Nós precisamos nos conhecer, mas para nos conhecer é preciso refletir, meditar. Nos conhecer é nos olhar, é olhar para dentro, é analisar a nossa conduta. Então, isso exige esforço. Pode-se dizer, então, é um sacrifício. Porque nós temos que fazer o sacrifício de tirar o tempo de meditar, de nos analisar, de nos olhar. Olhar para o nosso dia e compreender se naquele dia eu não tive uma atitude preconceituosa, eu não fiz uma fala equivocada, eu não respondi agressivamente para alguém sem necessidade, eu faltei com a indulgência julgando a atitude alheia. Se naquele dia eu perdi uma oportunidade de fazer uma coisa útil que se apresentou e eu não atendi porque estava desatento, preocupado com as minhas próprias coisas. Então, essa análise do nosso dia é que nos possibilita compreender aquilo que podemos melhorar. Então, as virtudes agradáveis a Deus são as virtudes conquistadas no dia a dia de cada um, quando nós aprendemos a nos observar e fazer a ação nos transformar. Porque não adianta eu enxergar a pouca virtude se isso não vai mudar em nada. Então, como também já foi dito, a gente enxerga as falhas alheias. A gente tem senso crítico. Agora, não existe nenhuma vantagem em divulgar isso. Porque aí é a maledicência, é atirar pedra no outro quando nós temos o nosso telhado de vidro. Mas quando a gente analisa e enxerga esses defeitos para ver se não está refletindo de nós, porque muitas vezes aquilo que nos incomoda é como se fosse um espelho da nossa própria conduta, aquilo que nos incomoda no outro às vezes reflete aquilo que vem de nós. Então,
olhar isso com esse olhar atento, esse olhar na visão amorosa do Cristo, em que eu olho a falha, a imperfeição e analiso se ela também não vem de mim, ou se ela não parte da minha visão equivocada. Então, é muito importante esse olhar-se, conhecer-se para se transformar e estar disposto a mudar a conduta. E aí a humildade continua sendo a melhor virtude. Porque se eu sou humilde, eu compreendo que eu preciso mudar. E eu faço esta ação. Porque se eu não tenho humildade, eu me justifico. Eu justifico, não, mas eu tinha que tomar essa atitude por isso ou por aquilo. Ah, eu ofendi, mas ela também falou mal comigo, então aí tá tudo certo. Só que daí a outra pessoa, talvez no momento ruim, faz uma colocação infeliz, eu respondo no mesmo tom, cria uma animosidade, e daí eu digo, não, foi ela que começou. Enquanto que a humildade me levaria a buscar o diálogo e restabelecer uma relação de amizade e oportunizar até aquela pessoa colocar o porquê que ela teve aquela primeira ação, né? Ou muitas vezes essa primeira ação foi nossa e precisamos reconhecer. Então a humildade, ela é a base de todas as virtudes, mas ela precisa ser exercida com amorosidade, porque ela também pressupõe o acolhimento do outro. Então, ser humilde para reconhecer as minhas falhas, vai ser indulgente para ver a falha do outro e acolher o outro nas suas dificuldades. Então, esse é o caminho da evolução que nós estamos aqui para trilhar, né? Que viemos a este mundo, a esta vida, para trilhar esse caminho de aprendizado e de evolução. E se nós não fizermos uma ação no sentido de construir isso, nós podemos passar a vida inteira sem mudar nada. Então, a mudança pressupõe conhecimento. Por isso que esse ensino de Santo Agostinho, de refletir a nossa conduta no final do dia e ver se tem alguma coisa que eu preciso melhorar, é fundamental para que a nossa vida realmente atinja o objetivo, que é de propiciar o nosso crescimento espiritual. Muito bem. Nós podemos dizer também que humildade, como uma virtude, ela é bastante grande no sentido de que as pequenas ações que nós fizemos têm a orientação também do capítulo 17, que a gente não divulgue. E é muito claro quando diz que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Não propague, não coloque na imprensa, não registre. Porque se é sacrifício, ele precisa ser feito com humildade, eu não preciso propagar para ninguém. E o capítulo 17 também traz um exemplo muito bom, que a gente sugere que quem tiver interesse possa ler a biografia de São Vicente de Paulo. E diz lá que São Vicente de Paulo era virtuoso, entre muitos outros tantos desconhecidos dos homens, mas certamente conhecido de Deus. Num resumo bem pequeno, ele viveu na França em 1560, começou sua vida como um padre, depois nesse período foi escravizado, vendido, explorado, nunca se alterou, realmente ficou dentro da condição que lhe propuseram, e depois libertado, ele voltou a viver exclusivamente para reduzir o sofrimento daqueles mais necessitados. Então, é uma biografia maravilhosa, fantástica, que cada um de nós pode olhar e ver lá o que era um exemplo de ser virtuoso e ver o quanto longe nós estamos ainda do que essas características, essas virtudes que Deus espera de nós. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Se alguém quiser ler, né? Moacir, alguma participação, algum comentário dos nossos amigos? Além das participações que estão aumentando, né? Eu gostaria aqui, Mona Lisa, de colocar informações sobre as casas espíritas que tem em Chapecó, né? Então, assim, para quem desejar conhecer a doutrina espírita, lembramos que toda atividade da casa espírita é totalmente gratuita. Ninguém vai, quando você chegar na casa, pedir de onde vem, quem tu é, o que tu quer. Na verdade, é uma casa aberta a todos. Estamos ali para dar informações, para ajudar, para tentar passarmos um pouco da doutrina de Jesus. Então, nós temos a Casa Amor e Caridade, na Rua Araucária 267, no bairro Palmital, próximo ao Soco, e as palestras acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30. Temos a Sociedade Bezerra de Menezes, que é a primeira de Chapecó, né? Na Rua São Pedro, 453, próximo à rodoviária, que tem palestras nas quartas-feiras às 8h15 e às 18h30. E nas sextas-feiras, às 20 horas e nos sábados, às 15 horas.
Temos também o Gota de Luz, na rua Guilherme de Almeida, no bairro Pinheirinho. Palestra nas quartas-feiras, às 20 horas, nas sextas, às 14h30 e aos sábados também, às 19 horas. Temos ainda a Casa Leocádio José Correia, na rua Nelson Catalã, no bairro IFAP, próximo a Uno Chapecó. E a subprefeitura da IFAP. Temos palestra lá todas as quintas-feiras, às 19 horas. O Nosso Solar, que fica na rua Borges de Medeiros, no bairro Pastos Fortes, tem palestra nas terças... No bairro Santa Maria, desculpa, pensando no Bezerra de Menezes. Então, a Casa Nosso Solar, na rua Borges de Medeiros, no bairro Santa Maria, com palestra às 20 horas, na terça-feira, na quarta-feira, às 14 horas, e nas sextas-feiras, às 20 horas, e também no sábado, às 19 horas. Temos a Seara de Caridade, que é na rua São Pedro, no bairro Passo dos Fortes, próximo à garagem do Tiquim, com palestra todas as terças-feiras, às 20 horas. E lembrando que essas palestras são direcionadas a todas as pessoas, independente de sua religião, de suas crenças, né? Estamos lá de portas abertas, esperando qualquer pessoa que queira buscar um pouco da palavra de Jesus. E se alguém quiser estudar, acredito que todas as casas têm um estudo básico, já estão abertos, é só chegar na casa mais próxima, né? Procurar um trabalhador que será encaminhado. E sem contar que a maioria das casas tem à disposição livros das obras básicas, livros que falam da doutrina, né? Muitas vezes para venda por preço simbólico, ou então mesmo para empréstimo. Então todas as pessoas têm acesso, sim, sem contar que hoje existe na internet, tem todas as obras praticamente à disposição. Perfeito. Então o programa é Hora Espírita. Hoje estamos abordando o tema O Sacrifício Mais Agradável a Deus, que se encontra no item 7 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando, então, Lorete, o dever moral é um sacrifício agradável a Deus? Então, nós buscamos base para responder essa questão, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós ele é entendido como um código moral. O livro que tem para nós todos os ensinamentos que nos levam à nossa melhoria moral e de que todos nós precisamos. Lá no capítulo 17, mais uma vez, diz lá que na ordem dos sentimentos, o dever moral é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse material. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. Está dizendo também que o dever íntimo do homem está entregue totalmente ao seu livre-arbítrio, no sentido de que nós fizemos tudo o que quisermos e certamente assumiremos as consequências do que fizermos. Ou seja, podemos distribuir sementinhas como quisermos ou qual semente desejarmos, mas certamente vamos colher as sementinhas que nós plantamos por aí. E o Espiritismo reforça muito essa questão do livre-arbítrio. Calma, deixa ele. Cada um tem o seu tempo. Isso serve muito para cada um de nós. A gente não força ninguém a estudar, ninguém a frequentar a doutrinária, ninguém a seguir o caminho do bem. Porque nós entendemos, e o Espiritismo orienta muito claro, cada um tem o seu tempo. E cada um de nós tem o seu tempo. Esse capítulo maravilhoso também, ele nos faz pensar quando ele traz uma série de questionamentos. E ele diz lá, o dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Aonde está esse dever, como é que é? Onde começa esse dever? Aonde acaba esse dever? E ele mesmo traz a resposta para a gente refletir. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçamos a felicidade e o bem-estar do outro, do próximo. E termina no limite em que gostaríamos de ver ultrapassado em relação a nós mesmos. Então, mais uma vez, de uma maneira bastante objetiva e clara, que a gente pensa aí, como é que eu estou agindo? Como é que eu estou agindo para com o outro, como eu gostaria que fizessem para comigo? Será que eu estou fazendo para o outro tudo que eu gostaria que fizesse para comigo? São as palavras de Jesus, né? Palavras de Jesus. Então, de uma maneira bastante simples, ele traz para nós mais um outro convite de que a gente faça essa reflexão e que a gente possa pensar nessas questões que ele pergunta e traz a reflexão e nos possibilita pensar. Mas sempre lembrando que, a partir até da indulgência, que tenhamos paciência. Da grandeza dos ensinamentos de Jesus e do conhecimento, pouco conhecimento que temos das leis de Deus,
teremos tantas oportunidades quanto cada um precisar para buscar essa evolução. Então, sem julgamento, sem pressa, com tranquilidade, com abnegação, entendamos que a bondade de Deus é infinita e Ele vai dar para nós, através da reencarnação, todas as oportunidades para que a gente aprenda esses conceitos básicos, aparentemente simples, mas difíceis de ser colocados no dia a dia. Se nós olharmos, Clarete, o Velho Testamento com o Novo Testamento, há sim uma certa contradição, porque é preciso que a gente entenda que o Velho Testamento é um relato histórico, né? E o Novo Testamento são os ensinamentos de Jesus, é a parte moral, né? Então, assim, por isso que há assim uma certa discrepância sobre o que eu entendo por sacrifício, o que outra pessoa entende por sacrifício. Porque uns focam muito no Velho Testamento, onde são relatos históricos, e na verdade o novo ensinamento é o Novo Testamento, né? Que nos traz o aprendizado para a vida. Então, por isso que também há um certo choque entre a questão moral e a questão física, né? Então, por isso há um certo desentendimento entre alguns religiosos. Mas é preciso muito salientar isso. O Velho Testamento é um relato histórico, né? Daquele tempo. E o Novo Testamento é a parte que Jesus nos traz os ensinamentos. Ensinamentos morais. São 8h45, já estamos quase nos encaminhando para o final, né? E nós gostaríamos de agradecer novamente aos nossos apoiadores e peço então licença para juntos escutarmos o recadinho da Scala Construtora em nossa casa imobiliária. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltando, o programa é Hora Espírita. Hoje estamos abordando o item 7 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus. Bem, lá no capítulo 17, sobre o tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tópico O Homem no Mundo, orienta-nos a sacrificar as frivolidades do dia. O que são essas frivolidades? Como compreendê-las? Muito bem. Primeiro vamos salientar que quando se coloca sacrificar as frivolidades, esse as é craseado. Se submeter a elas. Não é abrir mão, mas se submeter a elas. Então nós precisamos compreender que nós, como espíritos reencarnados, nós voltamos à Terra para nos iluminar, para nos aprimorar intelectualmente e moralmente. Mas isso não quer dizer que devemos viver uma vida mística, fora das leis da sociedade onde nós vivemos. Crescimento espiritual não quer dizer isolamento, não tem a ver com afastamento do convívio do próximo. Não precisamos abrir mão das festividades saudáveis, dos momentos do entretenimento, dos momentos de lazer. Não precisamos ter uma expressão facial sisuda para que nós ficamos ostentando uma falsa espiritualidade. Então, se sacrificar às frivolidades no contexto colocado é sujeitar-se a viver as coisas que a vida nos oferece, mesmo aquelas frívolas, mas acrescenta o texto evangélico que é preciso sacrificar com um sentimento de pureza que nos possa santificar. Então, é vivenciar, é viver as coisas que a vida oferece sem perder a pureza de sentimento, sem perder de vista os valores morais e espirituais. Nesse contexto que o Evangelho cita em diversos momentos sobre sacrificar as condições do dia a dia que nos levam
a observar as leis de Deus, na verdade, em resumo, são todas as condições que nos levam à felicidade. Se sacrificar no sentido, puxa, é tudo tão aparentemente simples e difícil de praticar no dia a dia pela nossa própria evolução moral, mas que se formos capazes, iremos para o caminho da felicidade. Porque vai nos levar para o caminho do bem, da alegria, Da paz interior. da paz interior. E aqui esse próprio capítulo diz assim, puxa, é preciso que a gente seja alegre, mas da alegria que dá boa consciência. É preciso que sejamos felizes, mas da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam de sua herança. Qual é a herança que estamos levando para o nosso conhecimento das vidas futuras, que vai na nossa bagagem espiritual? O conhecimento que adquirimos intelectual, o moral, as experiências que tivemos no cotidiano. E bacana que a Daisy também já frisou, que a gente não pode viver isolado, não, viver isolado, não prejudico ninguém, o resto do dia inteiro fico lá no meu cantinho. Estamos fugindo da lei de Deus porque Ele está pedindo que a gente viva em sociedade, que a gente ajude um outro e que se vivermos com pessoas diferentes, saibamos respeitar aquelas diferenças, pequenas ou grandes, graves ou amenas, que possamos entender sem reforçar os defeitos daquele irmão cristão que está com a gente. E isso é uma tarefa difícil, mas é um convite diário para que a gente consiga entender essa questão. Né, Lorete, está lá nos ensinamentos que não basta não fazer o mal, é necessário que se faça o bem. E ali que está o nosso esforço, né? Que não é fácil muitas vezes, né? Nós estamos ainda nesse plano com nossas mazelas, com nossas dores, com nossas imperfeições, né? Com as nossas provas. Então, assim, mas o mais importante, além de não fazer o mal, a gente tem que se propor em fazer o bem. Se dispor, né? É em se dispor. Antes o Moacir falou sobre a maceração do corpo, não é verdade? A perfeição moral não consiste nisso, consiste? Essa seria uma atitude agradável a Deus? Então, mais uma vez, buscando o capítulo 17, que é maravilhoso, grandioso, cheio de orientação, ele diz lá que a gente deve cuidar do corpo e do espírito. E olha o detalhe, cuidar do corpo segundo as orientações disponíveis da saúde. Isso é tão certo, é tão forte, que a própria doutrina espírita, quando recebe alguém numa situação difícil, em atendimento fraterno ou em qualquer diálogo, que a pessoa vem pedir apoio, vem pedir socorro, ela sempre orienta primeiro, procure ajuda da área médica. Se a medicina existe, está aí disponível para que a gente faça uso dela e busque resolver as nossas pendências, os nossos problemas de saúde. Então, busca primeiro ajuda disponível na área médica e depois você tem também, nós vamos acrescentar oração, vai ter o passe, vai ter água fluidificada para que a gente cuide do corpo. Então, cuidar do corpo segundo as alternativas de saúde da doença é muito importante ao espírito, que é prisioneiro da carne, diz no capítulo lá, né? Então, tem outras leituras que a gente vê lá. Vamos cuidar do corpo como se a gente fosse viver eternamente. Então, a gente vai cuidar muito se fosse pensar nisso, que vai viver eternamente. Porque a gente vai trazer na memória celular, lá no perispírito, gravado os problemas que a gente incorreu nas existências pretéritas ou na atual, né? E cuidar do espírito como se fôssemos morrer amanhã. E se pensarmos nisso, a gente já vai fazer muito de bom, porque amanhã a gente já vai levar uma bagagem espiritual. Qual é? O pouco que a gente já conseguiu. No próprio capítulo diz lá que para isso o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Seremos mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficarmos menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o nosso próximo. Então, tem que cuidar porque os convites da lei de Deus e dos ensinamentos de Jesus são aparentemente simples, mas são difíceis de colocar na prática. Mas são grandiosos e, mais uma vez repetindo, são as condições que nos levam para a felicidade, para o bem-estar infinito, bem-estar espiritual e moral de que nós tanto precisamos, né? E pensar que a gente deve fazer sacrifícios do nosso corpo, macerar o nosso corpo, maltratar o nosso corpo para agradar a Deus, é darmos a Deus, tirarmos dele o seu maior atributo, que é a sua amorosidade. Porque Deus é o amor por excelência. Então, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não vai se comprazer em nos ver sofrer.
né? Ele não exige o nosso sacrifício. Na verdade, Deus permite que passemos por provas e expiações, porque isso faz parte do nosso aprendizado para o nosso crescimento. Mas Ele não sente prazer nisso. Então, basta para a nossa vida as provas que nós já temos naturalmente. Nós já temos, cada um de nós, as nossas mazelas para suportar as nossas dificuldades. Vamos, então, procurar facilitar a nossa vida. Fazer sacrifícios que possam levar, muitas vezes, até a doença, porque o nosso corpo físico precisa ser respeitado, sob pena de nós acabarmos ocasionando problemas de saúde. Então, seria contrária à lei de Deus. Qual é o pai que vai ter prazer em ver o filho sofrendo? Deus é pai. Será que a amorosidade de Deus é inferior à do ser humano? Qualquer pai quer ver seu filho bem, seu filho feliz, não quer seu filho doente, não quer seu filho machucado, não quer o filho sofrendo qualquer coisa. Então, dessa forma, maltratar o nosso corpo, como se isso fosse agradar a Deus, é um grande equívoco. Agora, se nós sacrificarmos algumas horas do nosso sono para, por exemplo, cuidar de um doente, aí sim tem um significado. Aí não é um sacrifício pelo sacrifício, mas é um ato de caridade. Aí se justifica. Se deixarmos de adquirir algo supérfluo para usar esse dinheiro para ajudar alguém, aí estaremos fazendo uma atitude agradável a Deus. Este é o sacrifício agradável a Deus. É o sacrifício que tem um significado, que leva a algo de positivo, que ajuda alguém, que tem um sentido. Agora, o sacrifício pelo sacrifício, na verdade, não tem sentido nenhum e contraria toda a ideia do Deus amoroso e bom que a gente tem e que a gente coloca por ser esta verdade. Perfeito. Eu acho que a gente fazer um apanhado geral, né, nos quase encerrando, foi o que a Lorete falou. O sacrifício mais agradável a Deus é fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fizessem. Mona Lisa, então, todas as pessoas que participaram aqui, nosso agradecimento especial, mas de um modo, nós queremos representar uma pessoa em especial, abraçando todos os demais. A dona Cilei Orso, que faz homenagem à sua mãe, dona Gema, pela passagem do dia da manhã, Dia Internacional da Mulher. E é importante nós lembrarmos esse dia, que é um dia de luta, é um dia de reconhecimento a essas pessoas maravilhosas que estão no mundo para nos trazer a vida, para nos trazer a afabilidade, nos trazer a beleza das coisas. E assim, na casa espírita é muito gratificante quando a gente olha na plateia e a gente vê que a maioria são mulheres, né? Elas serão as responsáveis pela mudança do mundo. Então, nossos parabéns, o nosso voto de felicidades, de muita alegria, de muita saúde, bem-estar, né? Para todas as mulheres. Que todas sejam reconhecidas pelo seu papel tão importante na sociedade. Muito bem lembrado, Moacir. Realmente um abraço bem grande a todas as mulheres, né? Nesse contexto, nessa conclusão, nós podemos mais uma vez frisar que a palavra aqui, sacrifício a Deus, são todas as condições, e nessa reflexão que realizamos nessa manhã, são todas as condições que levam ao bem-estar de cada um de nós. Que possamos pensar nessas condições, que está colocada aqui como sacrifício, que na verdade é o dever de cada um de nós, e que são convites que Deus nos faz e que Jesus veio trazer exemplo para a gente, e que sejamos melhores a cada dia. E que depois de analisar e de refletir, a gente vai ver que não foi um sacrifício, mas que vai deixar nossa vida mais leve, mais agradável, mais feliz, com mais harmonia, com mais fraternidade, com mais carinho, quando a gente pode conviver de uma maneira mais harmônica, sem ter tantas dificuldades, tantas divergências, porque a gente vai aprender a respeitar as diferenças dos outros. E olha que bacana, não vai trazer à tona os defeitos dos nossos irmãos. Lembrando ainda que nós somos muito imperfeitos ainda, cheios de defeitos, cheios de dificuldades, e que, portanto, nós também queremos ter a indulgência dos outros que convivem com a gente, que não sejam reforçados e nem expostos os nossos defeitos. Nós podemos dizer, então, que Deus nos abençoe, que façamos da prece a nossa aliada, para que nós sejamos seres humanos melhores a cada dia, a cada semana, a cada ano e também em cada vida. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Só queria agradecer a todos que participaram, que ficaram conosco, aos nossos amigos que estão aqui na mesa, a Lorete, a Deici, a Neide, que veio nos acompanhar, o Moacir. Nosso muito obrigada e desejamos a todos um maravilhoso final de semana, na paz, na presença de Jesus.
Fique por Deus e até o próximo sábado. Que assim seja. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.